presença no início, porque chegou um pouco atrasado, por favor, se dirigir ao chat, né? Gente, antes da gente começar, né, vamos mais alguns recados. Na próxima semana, na quinta-feira, vocês vão fazer a avaliação 3 no sistema acadêmico, certo? Então, aquele mesmo esquema que vocês já estão acostumados, afinal de contas, já foram 2 avaliações que vocês fizeram, tá certo? Na semana seguinte, que é a semana que encerra o semestre letivo 2020.1, o que é que vai acontecer? Na segunda-feira, serão as segundas chamadas. Essas segundas chamadas serão tanto segunda chamada de quiz, né, de quem perdeu os quiz a partir de de uma determinada aula. Eu vou informar isso lá no grupo e vou informar também no sistema acadêmico qual é o intervalo de datas dos quizzes que vão ser ofertados nessa segunda bateria de segunda chamada. E também vão fazer segunda chamada se você, por acaso, perdeu uma das 3 avaliações feitas no sistema acadêmico, certo? Lembre-se que essas avaliações do sistema acadêmico vão compor a nota de AP3 de vocês. Eu vou somar, tirar uma média, vai ser a nota de AP3 de vocês. Se por acaso você perdeu apenas quiz, você vai fazer segunda chamada só de quiz. Se você perdeu quiz e perdeu avaliação no sistema acadêmico, aí vai ter que fazer as 2, certo? Mas eu vou dar um bom tempo, né? Vou dar um tempo bem generoso para que vocês possam fazer. E nessa segunda-feira, que é dedicada às segundas chamadas, o pessoal da turma de Lógica e Matemática também vai estar envolvido no mesmo processo, tá certo? Então, aquele mesmo esquema, eu vou abrir uma sala virtual para, caso alguém tenha alguma dúvida, né, se dirigir a essa sala virtual, aquele esquema que vocês já estão acostumados, beleza? A NAF vai acontecer nessa mesma semana. No caso de vocês, será na quinta-feira, a primeira quinta-feira de agosto. Eu não estou lembrado qual é a data, né? Antes desse dia, eu já disponibilizarei para vocês quem é que vai fazer NAF, quais são as notas que a pessoa tirou, para poder se preparar. A NAF é o quê? Toda a matéria do semestre, né? Então, vai ser uma mega avaliação feita no sistema acadêmico também, certo? Com um tempo proporcional ao tamanho da avaliação. Vão ser várias questões, né? Se vocês estão acostumados a fazer com 10 questões, vão ser pelo menos o dobro, tá certo? Porque é o semestre todo, tá bom? Beleza? E aí, a gente encerra o semestre oficialmente no dia 7 de agosto. A Universidade Estadual Vale da Caroa encerra o seu semestre letivo 2020.1. Quando é que vai começar o 2021.2? Né? Está previsto para o dia 23 de agosto. Professor, vai ser remoto ou vai ser presencial? Até então, tudo caminha para continuar sendo remoto. Se acontecer alguma mudança daqui para lá, aí a universidade vai comunicar a vocês. Mas, por favor, mantenham contato com a coordenação, né? Caso vocês ouçam algum boato, a UVA vai voltar presencial, entre em contato com o professor Hudson, este que vos fala. Professor, é verdade? Né? Se for, confirmarei. Se não for, vou desmentir, certo? Sempre procurem as fontes oficiais de informação, no caso, a coordenação ou a própria universidade. Beleza? Alguma dúvida, senhores e senhoritas? Tudo ok? Bom, vamos aqui passar para o nosso assunto de hoje, né? Lembrando que o nosso assunto de hoje, que é contando operações com algoritmos, ele é um assunto muito voltado para a turma da ciência da computação. Mas como eu havia falado no início da nossa aula de hoje, que algoritmos é um assunto que, dado a presença das ferramentas de tecnologia da informação em praticamente todas as áreas, né, seja áreas de exatas, seja áreas biológicas, da saúde, né, da humanas também, das ciências humanas, certo? Ter algum conhecimento acerca do que vem a ser, o que são algoritmos, é algo que daqui adiante vai ser, assim, tipo como saber ler e escrever, certo? Então, vai ser muito necessário que você tenha algum conhecimento de como é que você vai lidar com algoritmos. Espera aí que tem uma pergunta aqui no chat. Você sabe a data das matrículas? Sim, a data das matrículas, se não me falha a memória, Temison, é depois do dia 15, certo? Depois do dia 15 de agosto. Mas eu vou ver bem direitinho no calendário acadêmico e eu passo para vocês também, certo? Se ainda não tiver uma data definida, essa data vai ser definida em breve. Mas, se eu não me engano, no calendário acadêmico,
já tem essa data, e se não me falha a memória, é depois do dia 15 de agosto, tá bom? Mas aí eu comunico a vocês, tanto pelo nosso grupo do WhatsApp, antes dele ser extinto, né? Lembrando, o grupo do WhatsApp vai ser extinto dia 7 de agosto. Né? 7 de agosto ele desaparece, né? Então aproveitem para se despedir dos coleguinhas e tal, né? Que depois do dia 7 ele vai. Dia 7 eu apago aquele grupo. Tá bom? Bom, então vamos aqui para a nossa aula. Mais alguma dúvida, turma? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a assuntos da universidade, por favor, aproveite o momento, certo? Entendido? Porque, como eu falei para vocês, esse é o nosso último encontro síncrono. Depois a gente vai ficar se comunicando só pelo WhatsApp, pelo sistema acadêmico, e-mail, tá certo? Bom, gente, então, como eu estava falando para vocês, compreender, ter alguma noção do que são algoritmos, né, hoje já é algo que, para qualquer profissão, né, já é interessante você ter esse conhecimento. Daqui para diante, daqui a 5 anos, certo? Vai ser fundamental. Se você não souber um mínimo de algoritmo, muito provavelmente você não vai poder galgar profissões que exijam um conhecimento mais sofisticado, certo? Tem até uma frase do Obama, quando ele era presidente dos Estados Unidos, acho que foi no segundo mandato dele, que ele diz que o analfabeto do século XXI é aquela pessoa que não sabe programar um computador. É um pouco exagerada? Eu acredito que não. Agora não. Agora, essa frase é um pouco exagerada, mas eu creio que dentro de 10 anos, ela vai ser bem verdadeira. Tá bom? Entendido? Então, aprendam e se dediquem à programação, porque é importante. Gente, vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, certo? Então, no nosso último encontro, né, nosso último vídeo de pré-aula, eu apresentei para vocês alguns pontos e eu queria fazer recordar algum desses pontos, tá certo? Beleza? Só preparar. Pronto, então. Quando a gente começou esse capítulo, né, esse capítulo 4, e que eu apresentei as várias técnicas de contagem para vocês, princípio da adição, princípio da multiplicação, princípio do arranjo, princípio da seleção, enfim, tudo aquilo dali, em vários momentos eu procurava salientar que aquelas operações, elas contavam quantos elementos tinham nos conjuntos, porém, elas não me diziam como é que eu poderia construir esses conjuntos, certo? Aí o que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver como é que eu posso pegar aquelas técnicas, né, de contagem e utilizá-las na criação de algoritmos. E aí vocês vão ver como fica facilitado a vida da gente, né? Eu me lembro que quando eu fiz lógica de programação, isso há 10 mil anos atrás, certos algoritmos, como por exemplo o algoritmo de ordenação, me deram muito trabalho para fazer, né? A gente queima os neurônios e tal, certo? Naquela época a gente não tinha muito acesso a fontes como vocês têm hoje, né? Mas aí, quando eu comecei a estudar esse assunto para preparar essas aulas, né, essa parte aqui, eu percebi que se esse conhecimento tivesse sido passado para mim naquela época, né, que eu fiz lógica de programação, muito provavelmente eu teria tido menos dificuldade de fazer determinados algoritmos, correto? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Então, como o nosso autor diz aqui, ó, toda vez que podemos enumerar um conjunto, certo? Ah, tá ali, rapaz. Valeu, Herbert. Obrigado aí pelo link. Ó, pessoal, assiste esse vídeo aí que o Herbert colocou no chat, que é muito importante. Vocês vão se motivar mais ainda. Então, como eu estava falando, toda vez que podemos enumerar um conjunto, nós podemos escrever um algoritmo para descrever esse conjunto. Ora, se um algoritmo é uma lista, né, de como você realizar determinada tarefa, né, então, descrever o conjunto é como você constrói esse conjunto. E aí, como o nosso autor coloca aí, se eu consigo enumerar os elementos desse conjunto, enumerar os componentes dele, então eu posso escrever um algoritmo que vai construir esse conjunto. Certo? E é o que a gente vai fazer agora. Beleza? Então, só para deixar bem claro, o algoritmo, né, a definição uma definiçãozinha bem rasteira dele, que a gente até viu no quiz, é uma lista de instruções para se fazer alguma coisa. Então, toda e qualquer lista de instrução para se fazer alguma coisa é um algoritmo. O algoritmo é apenas um nome bonito. E detalhe,
essa expressão algoritmo, ela não é nova, não. Ela vem de muito antigamente, né? Ela é uma expressão que tem origem, uma raiz árabe, né? Aí você estudar a história da matemática, você vai encontrar lá há milhares de anos essa expressão já sendo citada pelos matemáticos árabes, certo? Bom, nesse contexto, é importante também nós recordarmos um pouco a respeito do que são variáveis, né? Então, as variáveis, elas são velhas conhecidas da gente. Desde que, quando vocês estiveram no ensino fundamental, aprendendo equação de primeiro grau, né, e depois as equações de segundo grau, vocês já lidavam com variáveis. Só que naquela época, o nome variável não era utilizado, mas era o quê? Era incógnita, né? Então, na matemática, a variável é um valor desconhecido. No contexto da ciência da computação, as variáveis elas são vistas como o quê? Como locais de armazenamento, certo? Então, toda vez que você declara uma variável no seu programa, você está estipulando um local onde será armazenado um determinado tipo de dado, certo? Quando a gente está aprendendo programação, geralmente a gente utiliza linguagens que são fortemente tipadas, é necessário que você diga, né, bem no início do programa, quais são os tipos de dados que cada variável vai suportar. Nas linguagens que hoje são mais comuns, como, por exemplo, JavaScript, Python, esse trabalho já não é mais necessário. Você pode declarar variáveis sem se preocupar com o tipo de valor de dado que ela vai receber, certo? É a chamada tipagem dinâmica, beleza? Mas no início, né, quando você está aprendendo, né, ainda lógica de programação, é interessante você ter essa disciplina, de você saber o que é que você vai armazenar naquela variável. Então, deixando bem claro, no contexto da matemática, uma variável se refere a um valor desconhecido. No contexto da ciência da computação, uma variável é um local de armazenamento. Beleza? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Né? Nesse caso, a gente vai utilizar, no nosso estudozinho aqui, alguns pseudocódigos. A turma da computação, e eu acho que o Edson e aquele que são da matemática, que já devem ter feito fundamentos de programação, vocês já estão familiarizados com essa ideia de pseudocódigo, né? Ou chamado Portugal. No nosso caso aqui, o nosso autor, ele utiliza essa convenção de uma setinha apontando para a esquerda, indicando que o x, essa variável x, recebe o valor de y. Então, seria essa uma maneira informal de dizer que essa variável aqui está recebendo o valor dessa outra variável, certo? Bom, uma forma mais, digamos assim, computacional, mais rigorosa, né, seria dizer que o valor armazenado na variável y, ou melhor, no local y, ele será copiado para o local x, certo? Então, no frigir dos ovos, quando você faz uma instrução como essa, que é uma instrução de atribuição, no contexto de um programa de computador, o que está acontecendo? Um valor que está armazenado, ainda não, mas isso daqui, Edson, vai ser útil para vocês. Já que vocês não fizeram, presta atenção no que eu estou falando, que isso daqui vai ser muito útil quando vocês forem fazer fundamento de programação, tá certo? Beleza? Eu já dei essa disciplina na matemática, eu achava muito bacana ela. Né? As turmas que eu tive na matemática eram um pessoal muito interessado, muito, muito engajado. Bom, mas voltando aqui para o assunto. Quando eu digo que a variável x recebe o valor da variável y, no contexto do programa, como eu estava dizendo, eu estou fazendo uma cópia. Existe um valor armazenado na variável y, né? E esse valor será copiado para a variável x. Quando você efetua isso aí, o que é que vai acontecer? Se havia algum valor armazenado na variável x, esse valor vai desaparecer. Ou seja, ele vai dar lugar ao novo valor que está sendo copiado. E o valor da variável y, ele vai desaparecer? Não. Vejam que está sendo feita uma cópia. Então, eu estou copiando um valor que está num local, num espaço de memória, para um outro espaço de memória, no caso, indicado pela variável x. Gente, isso é o básico do básico do básico. Compreendeu isso? Você já está pronto para alçar voos mais ousados, tá certo? Bom, vamos lá adiante. Quando a gente fala de operações, né, no contexto da programação, é muito bom a gente
perceber alguns detalhezinhos aqui, certo? Então, no início do nosso estudo, desse capítulo 4, do pensamento quantitativo, que nós aprendemos o princípio da adição e o princípio da multiplicação, o que era colocado para a gente? Ações que são sequenciais, né, que acontecem uma após a outra, né, elas são modeladas pelo princípio da adição, ou regra da adição, como alguns autores preferem, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas operações de atribuição. Porém, nessas operações de atribuição, dentro delas, eu tenho mais outras operações. Então, o que é que nós temos aqui? Eu estou atribuindo à variável y o resultado de 1, 2, 3, 4 somas, ou seja, de 4 operações de soma, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou pegar o valor que está na variável x, né, somar ele 4 vezes e vou atribuir isso à variável y. Logo em seguida, eu vou pegar o valor que foi armazenado na variável y e vou agora copiar esse valor para a variável z, certo? Então, basicamente, é isso que está sendo feito nesse pequeno trecho de código. E como esse trecho de código é um código sequencial, é uma sequência de operações, qual é o princípio que eu vou utilizar para modelar isso aí? Princípio da adição, correto? Então, no caso, o princípio da adição para algoritmos, formalmente falando, ele é definido da seguinte maneira. Se a instrução 1 requer m operações de um certo tipo, e a instrução 2 requer n operações de outro tipo, então, esse segmento, instrução 1, logo em seguida, instrução 2, irá requerer m mais n operações, correto? Então, voltemos aqui para o nosso exemplo trivial, né? A instrução 1, nesse caso aqui, é a atribuição dessas somas à variável y. E a instrução 2 é a atribuição dessas duas somas à variável z. Então, se eu perguntasse a vocês quantas operações são realizadas aqui, então aqui eu tenho meu m, aqui eu tenho meu n, eu vou somar essas operações e vou dizer a quantidade de operações que acontecem nessas duas instruções. Então, é interessante, turma, vocês atentarem para o seguinte. Uma instrução, né, ela é um comando. No caso aqui, a instrução de atribuição, né, como eu havia falado para vocês, eu estou atribuindo essas operações de soma a essa variável y. Porém, aqui, essa instrução é composta de várias operações. Como o enunciado da definição está dizendo aqui, ó, a instrução 1 requer n operações. Então, a instrução 1 aqui é isso, é essa daqui, ó. É a atribuição desses valores à variável y. Essa é a instrução 1. Porém, a instrução 1 requer 1, 2, 3, 4 somas. Beleza? Já a instrução 2 é essa atribuição de valor. E ela requer quantas operações? 2 operações de soma. Então, aqui eu tenho 4 somas, aqui eu tenho 2 somas. O total de operações são 6 operações aqui. Beleza? Muito simples, muito trivial, não tem nada de muito esotérico aqui. Mas são essas operações triviais que depois a gente adiciona outras e tudo junto conseguem resolver problemas mais complexos. Beleza? Então, não menosprezem a trivialidade dessas operações. Bem, as operações sequenciais, nós aplicamos o princípio da adição para algoritmos. Só que a gente viu também que havia a regra do produto, ou regra da multiplicação, o princípio da multiplicação, certo? Nesse caso aí, a gente utiliza nos chamados laços. Bom, alguns autores chamam laço, outros autores chamam de loop, né, ou looping, ok? Para se referir a essas operações que vão se repetir, certo? Nesse nosso caso aqui, essas duas instruções, instrução 1 e instrução 2, do jeito que está aqui, ela não se repete. Acontece a instrução 1, acontece a instrução 2, e aí morreu Maria Preá, certo? O algoritmo segue, ok? Se eu preciso repetir essas instruções, aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar dentro de um laço, beleza?
Então, só para refrescar a memória dos meninos da computação e já preparar os meninos da matemática para fazer fundamento de programação, vamos aqui entender o que é um laço. Então, uma definição formal de laço é essa daqui, ó. Seja aí um conjunto finito totalmente ordenado. Ó, esse conjunto I não é um conjunto qualquer, não. Ele é um conjunto finito e totalmente ordenado, certo? Então, é muito interessante, inclusive para a turminha aí da computação, essa definição de loop, de laço. Porque eu não sei se o Alisson ele utiliza uma definição assim mais matemática, quando ele vai explicar o que são laços, né? Mas na minha época, quando eu fiz lógica de programação, não me foi ensinado dessa maneira, né? Era de outra maneira, e eu percebi que apresentar a definição de laço a partir de uma perspectiva matemática também vai te ajudar a compreender melhor um laço. Porque, assim, na minha experiência como professor de fundamento de programação, de lógica de programação, eu percebia que as turmas tinham muita dificuldade quando a gente saía das estruturas sequenciais, de estrutura de seleção, e chegávamos nas estruturas de repetição, né, que são os laços, aí, meu irmão, a galera via caveira, né, via alma mesmo, assim, ficava meio em pânico, né, quando chegar nesse ponto. Mas, talvez, se eu tivesse abordado dessa maneira, como eu estou tentando passar para vocês agora, os meus queridos ex-alunos de lógica, de lógica de programação e de fundamentos, talvez não tivesse tido tanto pânico como eles tiveram. Bom, mas vamos voltar para cá. Então, seja aí um conjunto finito e totalmente ordenado, então o laço para, e aqui eu faço uma ressalva. O nosso autor está apresentando apenas um tipo de laço de repetição. Quando vocês estudarem programação mais aprofundadamente, vocês irão conhecer pelo menos mais 2 tipos de laço, tá certo? Então, ele está apresentando para nós aqui o laço para, que é um laço muito, muito simples, é muito fácil de entender, certo? Então, o laço para I, pertencente a Izinho, pertencente ao conjunto I, fazer. Então, esse laço para, ele vai executar a instrução X, né, essa instrução X, uma vez para cada I que pertence ao conjunto I. Esse I aqui, vocês podem encarar ele como sendo um índice, certo? E esse I pertence ao conjunto I, que no caso é o quê? É o nosso conjunto finito totalmente ordenado, correto? Então, essa instrução X, ela vai se repetir quantas vezes? Quantas vezes forem o tamanho, né, do meu conjunto I, certo? Ou seja, se o meu conjunto I, ele é igual aos números que vai de 1, 2 até 5, significa o quê? Que essa instrução X, ela vai se repetir 5 vezes, certo? Então, vai depender do tamanho do conjunto I, correto? Bom, nesse caso aqui, tem um exemplozinho aqui bem trivial, que é o seguinte. Para I pertencente ao conjunto 1, 2 até N, veja aqui que o N é um valor desconhecido, fazer imprimir I mais I mais I. Ou seja, imprimir a soma dos múltiplos de 3, né? Aliás, imprimir os múltiplos de 3, correto? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada I, somar 3 vezes e vai imprimir. Nesse caso aqui, essa instrução imprimir esses valores, ela estaria fazendo o quê? Estaria dando uma saída na tela do computador, tá certo? Então, pessoal aí, Edson e Keila, quando vocês forem estudar fundamento de programação, muito provavelmente vocês vão se deparar com essa instrução imprima ou imprimir, né? Vocês já vão saber que tudo aquilo que tiver depois do imprimir, teoricamente vai sair na tela do computador, correto? Bom, então, esse laçozinho, ele faz essa ação. Se eu perguntasse a vocês quantas vezes essa instrução, imprimir I mais I mais I, vai ser executada? Vocês vão dizer simplesmente, professor, N vezes. O valor de N vai ser a quantidade de vezes que essa instrução imprimir. Mas se eu perguntar a vocês quantas somas esse laço vai executar? Vejam bem, olha a pergunta. Quantas somas esse laço vai executar? Vejam que eu tenho 2 somas, né? Então, uma soma aqui, uma soma aqui. Então, a quantidade de somas vai ser dada por 2 vezes N, certo? Entendido? Então, aí você já começa a perceber a aplicação
do nosso princípio da multiplicação, certo? Ou seja, princípio da multiplicação. Ah, massa. Ah, então, Wes, tu é forte candidato a ser monitor da disciplina, cara. Certo? Ok, cola no Wes quando vocês estiverem fazendo o fundamento de programação, viu? Porque ele já tem alguma noçãozinha, certo? É muito bom quando a gente está dando uma disciplina como essa e alguns alunos já viram algumas noções dela, porque ajuda demais, né? Ter monitor na disciplina de fundamento de programação é fundamental. Muito bem, meu cara. Então, vamos lá. Ó, bom, dito isso, o que é que a gente pode concluir aqui? Ora, a partir daqui eu já posso formalizar o princípio da multiplicação para algoritmos, certo? Então, se a instrução X ela requer N operações de um certo tipo, então um laço repete a instrução X N vezes, né? Isso vai requerer o quê? M vezes N operações, que foi o que nós fizemos aqui, certo? Então, o que a gente fez aqui foi que a instrução X, ela requer duas operações, né? Ou seja, duas somas, e o total de operações que esse laço vai executar vai ser 2 vezes N, né? Esse 2 aqui se refere aqui a essas duas somas, né? A quantidade de operações que a instrução X executa, e esse N é o tamanho do meu conjunto I. Lembre-se que esse conjunto I aqui, ele deve ser finito e ordenado, tá certo? Entendido? Bom, gente, e isso numa linguagem de programação, como é que é? Não vamos entrar nesses detalhes. Nosso objetivo aqui é passar a ideia geral para vocês, para que vocês possam modelar o problema, e uma vez que você tem essa capacidade de modelar o problema através de um algoritmo, meu irmão, programar tu faz em qualquer linguagem, porque linguagem é sintaxe, certo? O mais difícil, e aí fica um conselho para vocês, para quem quer seguir na carreira de programação, desenvolva a sua lógica de programação. Não, mas, professor, eu preciso aprender Python, eu preciso aprender tal linguagem, tal não sei o quê. Esse negócio de lógica de programação é bobagem. Isso é uma bobagem que você está dizendo, certo? O mais importante é você ter uma boa lógica de programação desenvolvida na sua mente. É fácil? Não, não é muito não, mas é possível fazer. Beleza? Bom, gente, voltemos aqui para a nossa lousa e vamos continuar. Ficou claro para vocês como é que eu vou aplicar o princípio da adição para algoritmos e o princípio da adição para multiplicação? É basicamente o que a gente já viu lá no início dessa sessão, dessa unidade de conhecimento, certo? Só que agora você vai olhar para os algoritmos e vai estudar, analisar com mais detalhes, né, as instruções e as operações que cada instrução está fazendo. Veja bem, ó, uma instrução, ela pode ser composta por várias operações, né? Eu tenho aqui essa instrução imprimir. Essa instrução imprimir tem duas operações de soma, ok? Não confundam uma coisa com a outra. Você pode ter uma instrução que é composta de apenas uma operação, mas você pode ter também uma instrução que é composta de várias operações, tá certo? E é nesse momento que você precisa ter muito cuidado ao fazer a modelagem, né, a análise do algoritmo, para saber o que você vai empregar. Se você vai empregar princípio da adição ou se você vai empregar princípio da multiplicação, certo? E, mais uma vez, esse conhecimento vocês vão utilizar lá em construção e análise de algoritmos. Outra coisa, com esse tipo de conhecimento que você vai adquirir em Cana, você será capaz de construir algoritmos mais eficientes, né? Às vezes você escreve um algoritmo que ele está consumindo muita memória, ou está executando instruções, né? Muitas instruções que poderiam ser menos, né? E isso tudo acaba impactando no custo do algoritmo, tá vendo? Mas essas são cenas do próximo capítulo, dos próximos semestres. Gente, voltemos para cá e vamos aqui para um exemplo. Esse exemplozinho aqui, ele é bem didático, muito, muito didático mesmo. Olha, eu tenho aqui esse trecho de algoritmo, certo? Esse trechozinho de código, e eu tenho um conjunto X que ele é formado pelo cartesiano, né, o produto cartesiano dos conjuntos A e B. O que é que esse meu algoritmo vai fazer? É bem simples. Eu tenho aqui, ele vai percorrer o nosso conjunto X, certo?
e vai procurar, né, um par igual, certo? Então, vejam bem, aqui tem um outro detalhe importante. Você tem um para e dentro dele nós temos um outro para, certo? Então, aqui eu tenho duas instruções para, uma dentro da outra, e nesse para mais interno, eu tenho uma operação de uma instrução de comparação. Então, eu estou fazendo aqui uma comparação, certo? O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai percorrer todo o conjunto A e vai percorrer todo o conjunto B. Se o índice I, o par formado pelo índice I e pelo índice J, né, for igual a um par AB qualquer, que vai ser informado anteriormente, ele vai imprimir encontrei, certo? Então, a instrução que ele vai executar aqui é essa instrução aqui. Então, aqui é como se fosse a minha instrução X, certo? Imprimir encontrei. Só que aqui ele faz também uma comparação. Então, isso daqui também é outra instrução, ok? Ora, o A tem M elementos, o B tem N elementos, né? E aí eu pergunto a vocês, quantas comparações esse segmento realiza? Ó, vejam bem, a pergunta é quantas comparações esse segmento de código, né, que é tudo isso daqui, ela vai realizar. Ora, se você sabe que pelo princípio da multiplicação para algoritmos, né, nós vamos ter um N aqui, que é o tamanho do conjunto A, e um M, que é o tamanho do conjunto B, né? Então, essa comparação aqui, ela vai ser feita M vezes N vezes, ok? Entendido? Então, quando eu tenho um para dentro de outro para, que no caso a gente chama na linguagem técnica, são paras encadeados ou encaixados, né? Nós vamos aplicar esse princípio. E aí tem um detalhe importante. Nesse caso aqui, ele vai executar esse para, né? E dentro dele, isso é importante vocês se tocarem, dentro dele ele vai executar um segundo para. Por isso que a gente aplica o princípio da multiplicação, ou seja, é M vezes N. Então, A tem M elementos, B tem N elementos, e a quantidade de comparações que ele vai realizar é M vezes N. Há um pequeno problema com relação à utilização desse segmento aqui, um problema de, digamos assim, de eficiência. Qual seria esse problema? Alguém arriscaria dizer aí? W1, W2, W3. Bom, é o seguinte, ele vai percorrer todo o conjunto A e todo o conjunto B. Mesmo quando ele encontra, ou se ele não, mesmo quando ele encontra um par igual, ele vai continuar percorrendo. Isso, João Paulo, exatamente. Ele poderia ter um break. Para quem não é iniciado na arte da programação, o que seria o break? Seria uma instrução que pararia, né, o laço e passaria para um outro trecho do programa. Ok? Entendido? Então, parabéns, João Paulo. Percebeu bem onde é que estava o problema, certo? É esse tipo de percepção que você, enquanto programador, precisará ter para escrever programas eficientes, né? E que consumam poucos recursos, certo? Uma coisa é um programa que executa uma vez ou outra no seu computador. Mas como vocês sabem que hoje em dia o volume de dados que são processados é gigantesco, né? Imagine um programa processando milhões e milhões de dados. É uma coisa absurda. Beleza? Então, ter programas eficientes, né, que sejam rápidos, que consumam pouco recurso da máquina, é fundamental. Entendido aqui, gente? Entendido? Bom, até aqui vocês perceberam como é que a gente está utilizando as técnicas que a gente já aprendeu anteriormente. Vamos agora passar para um outro problema, que é um problema que a gente já trabalhou com ele anteriormente, né? Só que agora a gente vai dar um salto, digamos assim. Lá no início da nossa disciplina, aliás, dessa unidade de conhecimento, nós vimos esse probleminha aqui. Quantas cadeias não vazias de comprimento máximo 3 podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 símbolos? Então, o que é que nós tínhamos? Eu tinha aqui uma cadeia
com 3 símbolos, correto? Eu quero saber quantas cadeias contendo, no máximo, 3 símbolos eu poderia formar. Então, eu poderia formar uma cadeia com apenas um símbolo, e aí eu teria 26, né? Eu poderia formar uma cadeia com 2 símbolos, aí eu teria 26 ao quadrado. Eu poderia formar uma cadeia com 26, com 3 símbolos, e eu teria 26 ao cubo, certo? Então, nesse caso aqui, certo? A gente vai ter, recordando aqui a nossa memória, vamos ter quantas cadeias? Deixa eu ver aqui, né? Então, era 26 mais 26 ao quadrado, mais 26 ao cubo. Então, seria esse o total de cadeias que nós poderíamos formar, correto? Então, isso daqui a gente viu lá no início desse capítulo. Lembra desse probleminha? Bom, como eu havia dito para vocês, o princípio da multiplicação, juntamente com o princípio da adição, juntamente com o princípio da multiplicação, ia nos fornecer somente a quantidade de cadeias, que no caso, deixa eu dar uma pescada aqui, 18.278. Então, seriam 18.278 cadeias diferentes, correto? Então, esse era o total, né, a resposta para o exemplo 4.9. Bom, mas se eu quisesse construir, né, essas cadeias, como é que seria o algoritmo para fazer isso? Então, vejam bem, é aqui que está o nosso algoritmo. Então, esse primeiro para aqui, ele vai imprimir essa primeira cadeia, a cadeia com apenas um caractere. Olha como é interessante isso daqui, gente. Ó. Esse primeiro para C pertencente a A, esse A é o quê? O nosso alfabeto, certo? É o alfabeto com 26 letras. Então, ele vai imprimir um C qualquer. Então, cada letrinha do alfabeto. Ó, o pessoal que já tem alguma noção de programação deve estar se esperneando aí na cadeira, dizendo assim, professor, mas está faltando aqui algumas coisas e tal, não sei o quê. Esse não é o nosso objetivo. É apenas vocês entenderem como é que você modelaria o problema. Como é que você vai fazer isso no linguagem de programação? Aí já são outros 500, beleza? Bom, gente, então só tomar aqui uma aguinha, peraí. Então, para construir essa primeira cadeia aqui, essa cadeia com apenas um caractere, eu vou, né, ter esse meu primeiro para aqui. Já esse segundo para, observem aqui, ó. Esse segundo para, ele tem um para C pertencente a A e dentro dele tem um outro para, como vocês estão vendo aqui. Ora, aqui, quando eu tenho paras encaixados, o que é que eu tenho? 26 vezes 26, que nesse caso, ó, é o meu 26 ao quadrado, certo? Então, esse 26 aqui, da minha resposta, é o primeiro para, né? Esse outro aqui é o meu segundo para, e esse daqui é o meu terceiro. Ok? Como vocês podem observar aqui, ó. E aí, nele, a gente tem justamente, ó, 1, 2, 3. E nesse caso aqui, ele vai imprimir, ó, C, D, E. Aqui ele vai imprimir C, D, aqui ele vai imprimir C. Que é justamente aquela ideia que a gente passou lá no início do capítulo, que eu colocava as 3 posiçõezinhas, né? Uma sequência com um símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, enfim. Ora, olhando para esse algoritmo e olhando para essa resolução aqui, você começa a perceber como as duas coisas elas se encaixam, né? Então, já que você sabe como contar os elementos, né? A partir disso daqui, facilmente você escreve o algoritmo. Entenderam aí? Então, foi por isso que eu falei para vocês no início, né, desse nosso segundo tempo, que se eu tivesse tido esse tipo de aula quando eu fiz lógica de programação, muito provavelmente minhas dificuldades em lidar com os algoritmos que possuem laços de repetição teriam sido menores, né? Por quê? Porque aqui, né, nós vimos, né, digamos assim, a ideia, né, o modelo. Quando eu pego isso daqui e jogo, né, escrevo esse programa, né, esse algoritmo aqui,
eu estou, de certa maneira, materializando, né, a ideia que eu desenvolvi aqui, correto? E aí, meus caros colegas, mais uma vez vocês estão vendo como computação é matemática aplicada, né? Esse daqui é um exemplo muito, muito bom para você entender o quanto essa frase, que computação é nada mais nada menos que matemática aplicada, é verdadeira. É uma frase verdadeira. Entendido? Então, esse algoritmozinho aqui, ele descreve o conjunto das 18.278 cadeias que eu posso escrever, tendo 26 letras de um alfabeto e uma cadeia com no máximo 3 elementos, certo? Então, o que é que nós temos aqui? O algoritmo que vai descrever, ou em outras palavras, vai construir esse conjunto de 18.278 elementos. Ficou claro para vocês? Espero eu que sim. Bom, gente, vamos adiante. Tem mais outro exemplo aqui bacana. Aqui temos um outro exemplo que a gente viu no início dessa unidade, né? Era o exemplo 4.6. Esse exemplo dizia o seguinte: quantos desenhos dessa forma são possíveis se cada quadrado deve ser vermelho, verde, azul e 2 quadrados adjacentes não podem ser da mesma cor? Então, eu tinha aqui red, green e blue, né? RGB. Então, eu teria que ter um quadrado assim. Ah, tá aqui. Essa árvorezinha, né? Ela mostra para a gente as nossas combinações. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seriam 12, né, combinações que a gente pode ter. Bom, isso daqui seria a quantidade, né? Quantos desenhos, no caso aqui a resposta seriam 12 desenhos, beleza? Só que, como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu sei quantos desenhos serão, mas agora eu queria descrever esse conjunto de desenhos, descrever esse esquema, né? Aí, meus queridos, o que é que a gente vai fazer? Vamos para os nossos algoritmos. Ora, como vocês observam aqui, né, nessa nossa árvore, nós vamos ter um para, né, mais externo, esse para maior, que vai ser responsável por essa primeira linha. Então, nessa primeira linha aqui, o que é que nós temos? Temos aqueles quadradinhos que tem apenas uma cor, correto? Então, ó, C pertencente a A, esse A, nesse caso, é o conjunto de cores, né? Certo? Para D pertencente a A menos C. Então, lembre-se do seguinte, esse A barra invertida C é a operação de diferença de conjuntos. Então, eu estou considerando que D pertence ao conjunto A menos, né, o elemento C, ok? E aí você está vendo a junção de dois assuntos que a gente viu anteriormente, isso já, assunto que a gente viu no início da disciplina, né, que foi a parte de teoria de conjuntos, né, a operação conjuntista de diferença. A diferença de conjuntos, simbolizada por essa barra invertida, é o quê? É o conjunto A menos um determinado elemento que eu estou estipulando aqui. Então, esse D vai pertencer ao conjunto A, que vai ser o conjunto A menos o C. E aí temos um outro para, que é interno, né, ao para do D, que é justamente esse daqui, certo? Aliás, isso, que é o para, que é o conjunto A menos o conjunto D, ok? Então, nesse caso aqui, ó, esse outro para aqui, o que é que nós temos? O que é que nós temos? Que ele esse elemento E vai pertencer ao conjunto A menos esse elemento D anteriormente. Porém, ele vai imprimir CDE, esse elemento E pode ser, por exemplo, no caso aqui, ó, ele pode ser uma combinação que eu tenho um R aqui na primeira posição e um R na terceira posição. Não tem problema algum. O que a restrição que o meu problema dá é que eles não podem, quadrados adjacentes, ó, não podem ter a mesma cor. Eles têm a mesma cor, mas eles não são adjacentes, correto? Por isso que ele imprime, ó, CDE, ok? Então, eu faço o D pertencente a A menos o C e o elemento E é o A menos o D, beleza? Entendido? Pronto. Esse trechinho de código aqui, esse pequeno algoritmo, vai produzir esse conjunto
que a minha árvore me forneceu, certo? Essa é a forma de você obter esse conjunto aí. Beleza? Tranquilo? Viram como é simples? Vamos aqui a mais um exemplo para deixar tudo muito claro, né? Um outro exemplo que a gente também pegou do nosso do início dessa unidade. Iago tem 26 hinos de geladeira, do formato de letras de A a Z, escreva um algoritmo para imprimir todas as cadeias de 3 letras diferentes que ele pode formar com esses ímãs. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, uma cadeia com 26 letras, certo? Nesse caso aqui, eu vou ter 26 nesse canto, 25 nesse outro aqui, 24 nesse outro aqui, né? Porque são diferentes, certo? E aí, novamente, o que é que nós percebemos? Utilizamos paras encaixados, certo? Nesse caso aqui, ó, para C pertencente a A, então vejam que o elemento C é qualquer elemento do conjunto A. Por que que eu não usei a operação de subtração de conjuntos, de diferença de conjuntos? Porque nesse caso aqui é o primeiro elemento da minha cadeia. Então ele pode ser qualquer um dos 26 elementos do conjunto A. Já aqui, ó, B pertencente a A menos o elemento C, ou seja, a diferença de A e C. Ou seja, é o conjunto A, né, menos o elemento C que eu acabei de definir aqui. Então, nesse caso aqui, ó, são justamente os 25. Já nesse terceiro para, nós vamos ter o conjunto A menos a diferença de A e esse subconjunto aqui, formado pelos elementos C e o elemento D, que no caso aqui daria o quê? Os 24 elementos. Então, imprimir CDE. Correto? Pronto. Esse algoritmo já me dá as cadeias que eu terei. A quantidade de elementos vocês já viram, né? E aqui agora a gente vê como descrever esse conjunto. Tranquilo? Bom, adiante. Um outro ponto importante, quando se fala de algoritmos que envolvem laços, é o uso de uma estrutura de dados chamada vetor. Então, um vetor, ele é uma sequência de variáveis, né? Geralmente todas do mesmo tipo, apesar de que hoje tem linguagens de programação nas quais você pode construir vetores que recebem tipos diferentes. Isso daí já é um outro assunto que pode ser abordado, por exemplo, em LP2, né? Quando eu dava essa disciplina, eu utilizava a linguagem PHP e mostrava que os vetores em PHP eles são muito poderosos, porque eles podem serem construídos assim. Eu posso, num vetor em PHP, colocar elementos de diferentes tipos, né? Mas para o nosso estudo aqui, nós vamos considerar um vetor como sendo uma sequência de variáveis do mesmo tipo, beleza? Então, aqui eu tenho um exemplo de um vetor de 10 posições, ó, x10, vermelho é melhor. E em cada uma dessas posições eu tenho um valor numérico, um valor de ponto flutuante, um valor real, ok? Bom, para a gente percorrer um vetor, a gente utiliza uma estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição, ela vai se basear no índice de cada posição do vetor. Então, aqui a primeira posição é o índice 1, a segunda posição é o índice 2, a terceira é o índice 3, até o índice n, que nesse caso aqui é o valor 10, correto? Bom, aí a gente vai utilizar estrutura de repetição. Não dá para você percorrer vetor sem utilizar a estrutura de repetição. Bom, vamos aqui aos exemplos. Temos aqui. Esse nosso pedacinho de código, ele vai fazer o seguinte. Ele vai percorrer, né, um vetor. Esse vetor, ele tem um tamanho n, certo? E ele vai fazer uma operação. A operação que ele vai fazer é essa daqui, ó. xi igual, ele está vendo, ele está comparando, né? Ele quer saber se o xi é igual ao xj, então tem aqui a variável t, essa variável t vai ser incrementada em 1. Esse pequeno trecho de código está percorrendo um vetor e ele vai procurar elementos iguais nesse vetor e vai contar esses elementos. Então, vejam bem, observem que xi se refere ao índice i, que é o do nosso primeiro vetor.
XJ, esse Jzinho aqui, se refere ao J, que é do segundo para. Então, eu tenho um para I, um para J, certo? E aí ele vai fazer isso. Outra coisa importante aqui, nesse algoritmo. O primeiro laço começa em 1 e vai até n-1, certo? Ou seja, ele vai até o penúltimo elemento do vetor. Vamos voltar aqui para a definição de vetor, né? Então, um vetor ele vai ter um tamanho n, certo? Esse n aqui é justamente o índice da última posição desse vetor, correto? Bom, no nosso segundo para, você observa o seguinte, ele começa com i mais 1, ou seja, ele está dependendo do valor de i, e vai até a posição n, ou seja, até a última posição, ok? Ele utiliza isso por quê? Porque se eu estou comparando uma posição, né, uma posição 1, e vou comparar o valor que tem na posição 1 com o valor que tem na posição 2, quando eu chegar lá no final do vetor, a última comparação que eu vou fazer é entre a penúltima posição e a última, ok? Então, por isso que esse laço mais externo é n-1. Esse n-1 simboliza o quê, minha gente? A penúltima posição. Esse i mais 1 simboliza o quê? A segunda posição. Então, esse para vai da primeira posição do vetor até a penúltima posição. Esse segundo para vai da segunda posição do vetor até a última posição. Esse detalhe, apesar de ser extremamente trivial, para estudantes que estão começando a trabalhar com laços de repetição em vetores, dava uma dor de cabeça danada. Muitas vezes a galera esquecia desse detalhe e tal, e aí construiu um para que tentava comparar o último elemento do vetor com um outro elemento que não existia, certo? Esquecia disso daqui, aí pronto, aí dava erro, era confusão danada. Bom, então, o tamanho desse vetor, ele depende do i, né? Então, como vocês viram aqui, ele está havendo uma dependência. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Né? A gente começa a perceber uns detalhes importantes aí. Certo? Então, aplicar aquele princípio da multiplicação, o princípio da adição, para contar uma determinada operação, já não é possível ser tão direto assim. Ou seja, a gente não pode usar o princípio da multiplicação para contar as comparações. Né? Se eu pedisse a vocês, quantas comparações são feitas? Então vamos fazer n vezes n, né? Porque pelo princípio da multiplicação, a gente poderia fazer n vezes n. Só que o meu primeiro para, ele vai até a penúltima posição. O meu segundo para começa na segunda posição e vai até a última. Correto? Então, nesse caso aí a gente tem que fazer um procedimento um pouco diferente. A gente vai aplicar um outro procedimento, certo? Bom, nesse caso, o n é igual a 4. Por quê? O nosso vetor ele vai ter 4 posições, né? Vamos fazer aqui um exemplo bem interessante. Posição 1 igual a 20, posição 2 igual a 50, posição 3 igual a 50 e posição 4 igual a 18, certo? Então, vamos supor que esse seja o nosso vetor. Bom, se eu pegar esses valores e colocar numa tabela que a gente chama, essa tabela aqui a gente chama de traço do algoritmo, certo? É um recurso que a gente utiliza muito para testar o algoritmo sem precisar implementar ele numa linguagem de programação, certo? Quando eu ministrava fundamento de programação, eu começava pedindo para o pessoal testar os algoritmos utilizando essa tabelinha, que a gente chama de traço. Depois é que eu passava uma ferramentazinha, que no caso era o Portugal, ou um outro softwarezinho bem bacana para isso aí, que a gente escrevia já em pseudocódigo mesmo, e aí eles iam testar o algoritmo já no computador. Mas primeiro era interessante que você entendesse como é que a coisa funcionava, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Cada coluna dessa daqui representa uma posição do vetor, certo? Aqui eu tenho uma variável t, aqui eu tenho uma variável i, e aqui eu tenho uma variável j. E essa última coluna aqui, ela vai representar o quê?
a operação de comparação, né? Que é justamente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que é justamente isso daqui, ó, ok? Então, qual é a nossa pergunta aqui? A pergunta de $1 milhão é saber quantas comparações são feitas. Dá para me aplicar puro e simplesmente o princípio da multiplicação para algoritmos? Não, não dá, porque o tamanho desse nosso vetor, ele depende da variável i, certo? Vocês observam aqui a particularidade. Esse primeiro par vai de 1 até a penúltima posição, e o segundo par vai da segunda posição até a última posição. Então, aplicar simplesmente m vezes n não ia funcionar, certo? Aí, o que é que nós vamos fazer? A gente observa que a quantidade de comparações que foram feitas, né, o total foram 6 comparações, correto? Então, você pode observar aqui, ó. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Bom, nessas 6 comparações, o que é que a gente percebe? Que esse número 6, ele pode ser obtido por essa soma aqui, certo? Bom, no caso, né, a gente vai lembrar de quê? Do princípio da adição, né? Eu estou percebendo o quê? Que essa igualdade vai ser n menos 1, mais n menos 2, mais 1, mais 2, mais 2, mais 1, certo? Isso daqui, né, vai nos remeter a um outro princípio que a gente viu anteriormente, certo? Que foi um princípio que a gente viu depois que nós estudamos princípio da adição e princípio da multiplicação. Estou dando a dica aí para vocês. Bom, vamos aqui a alguns detalhes, né? A comparação que a gente faz uma comparação para cada par xi e xy, não é isso? Ó, vejam bem, ó. xi, xj, desculpa. Então, cada comparação dessa, ó, é um par, xi e xj. Lembrando que o i é o índice do primeiro par e o j é o índice do segundo par. Esse fato ele é muito importante, né? A gente sabe também que o i é menor do que o j, certo? Então, vocês viram lá no primeiro par, ele vai da primeira posição até a penúltima. Então, eu tenho 9, né? Certo? E esse J vai... aliás, esse I, ele sempre vai ser menor do que o J. Porque ele vai do 1, digamos assim, da posição 1 até a posição 3, e o J vai do 2 até a posição 4. Então, sempre vai ser o I menor do que o J. Bom, aí vem o pulo do gato. A informação mais importante é que o número de pares é o mesmo número de maneiras de escolher um conjunto de 2 elementos desse conjunto que vai de 1 até n. Ora, número de maneiras de escolher 2 elementos de um determinado conjunto te lembra o quê, meu irmão? Princípio da seleção, certo? E aí, ó, princípio da seleção que a gente aprendeu na nossa segunda aula sobre o pensamento quantitativo, de n escolho 2, aplico essa formulazinha, e aí eu vou obter o quê? A quantidade de comparações que nós vamos ter, certo? Então, aí vocês viram que nós, para calcular a quantidade de comparações que esse algoritmo faz, eu não pude utilizar o princípio da multiplicação, que seria natural você já dizer que seria utilizado esse princípio, porque são dois paras, um dentro do outro, né? Mas como o tamanho do conjunto dependia da variável i, certo? Como vocês viram lá anteriormente, eu não poderia aplicar esse princípio da multiplicação, certo? E aí, nessas situações, a gente percebe que essas comparações funcionam, né, como seleções. Então, eu vou selecionar 2 números de um conjunto de n elementos. Então, se eu preciso selecionar 2 elementos de um conjunto de n, eu vou aplicar o princípio da seleção, que é dado por essa formulazinha que já é velha e conhecida de vocês. Correto? Bom, vamos adiante. Já está ficando de noitinha. Vamos agora para mais um probleminha que envolve comparações, né? Então, aqui, ó, seja x1 até xn, um vetor cujos elementos podem ser comparados pela ordenação total, né? Ok? Escrever um algoritmo para calcular o elemento máximo do vetor. Então, veja bem. Nesse exemplo aqui, ele pede para a gente escrever um algoritmo que vai dizer qual é o elemento máximo de um vetor.
certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor, certo? E aqui eu tenho vários elementos. Posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, o n aqui é igual a 6, certo? 6 posições. Tenho aqui vários valores. 1, 3, 2, 5, 7 e 4. Qual é o maior elemento aqui? Só visualmente a gente já vai dizer que é esse 7 aqui. Só qual é a técnica mais básica para a gente encontrar o maior elemento de um vetor? É sair comparando um por um. A gente pega o primeiro elemento, aí sai comparando com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até chegar lá no último. Depois pega o segundo elemento e sai comparando até lá. Se a gente encontrar um que seja maior, a gente atribui a uma variável que vai receber esse valor maior, aquele que passou no teste, né? Bom, então, nesse caso aqui, o nosso algoritmo é basicamente isso daqui, certo? Então, eu tenho um m, que vai ser a variável que vai representar maior. Nesse caso aqui, esse m recebe o x1, que é o valor que está na posição 1, e de pertencente ao conjunto que vai do 2 até o n, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair comparando, ó. Se m for menor do que x1, ou seja, esse valor aqui for menor do que o que tiver, x1 não, xi, desculpa, tiver nessa posição, então esse valor vai ser atribuído à variável m. E aí vai até o último, certo? Beleza? E aí ele pergunta quantas operações de comparação são feitas. Nesse caso aqui, turma, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso livro. Quantas comparações são feitas? Nesse caso aqui, a gente tem que será n-1 comparações. Por quê? Porque vocês observam que nós começamos a comparação a partir da posição 2, né? Não foi da posição 1, porque quem é a posição 1 já é o meu primeiro elemento aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o primeiro elemento do vetor foi atribuído à variável m, beleza? E aí ele vai procurar o maior elemento a partir daí, correto? Bom, é apenas uns detalhezinhos importantíssimos para a gente se ligar. Gente, tudo que eu falei até agora, eu já tinha falado no vídeo de pré-aula, porém, eu acabei dando uma aprofundada, uma outra roupagem. Faltava apenas o item 4.5.6 para fechar essa sessão sobre algoritmo ou sobre operações em algoritmos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá certo? Bom, a gente viu aqui alguns algoritmos bastante triviais, bastante simples. Algoritmo para comparar, procurar um maior valor, certo? E operações bem simples. Bom, um tipo de operação que é muito utilizada dentro do âmbito da computação são as operações de ordenação. Por quê? Porque muitas vezes você vai procurar um determinado valor num certo conjunto de dados, e o ideal é que esse conjunto de dados esteja ordenado, né? Esteja dentro de alguma ordem, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Enfim, é preciso estabelecer algum parâmetro de ordem. Então, nesse caso, algoritmos de ordenação, eles precisam ser bastante eficientes, principalmente quando você tem um volume de dados muito grande, tá bom? E aí, o que vem a ser um algoritmo de ordenação? Simplesmente, um algoritmo de ordenação é aquele em que x1 menor ou igual a x2, menor ou igual a x3, menor ou igual a xn, né, que garante que essa estrutura aqui, né, essa ordem, ela exista quando o algoritmo terminar. Então, é basicamente isso. Um algoritmo de ordenação, ele vai pegar um conjunto de dados que não está em uma determinada ordem, né, no caso aqui seria uma ordem total, menor ou igual, e deixa todo mundo bem organizadinho, bem ordenadinho. Beleza? E aqui nesse caso, a gente mostra para vocês um exemplo, traz um primeiro exemplo de um algoritmo que é bastante conhecido e que, com certeza, vocês que são lá da computação vão trabalhar com ele na disciplina de estrutura de dados. Ou até já devem ter
terem sido apresentados a ele em lógica de programação, que é a chamada ordenação por bolha, né? O que é que a ordenação por bolha faz? Ele vai pegar aqui um conjunto de dados, né, num vetor qualquer, e esse elemento, o elemento maior do conjunto, ele vai borbulhando para cima, vamos dizer assim, ele vai galgando posições no vetor até ficar na última posição. E assim sucessivamente vai acontecendo com os demais. Então, você vê aqui que nossa ordenação por bolha, né? Temos para i de 1 até n-1, né? Fazer para j de 1 até n-i. Vejam bem, ó, aqui é n-1, ou seja, é até a penúltima posição, e aqui vai de n-i, certo? Então, esse detalhezinho aqui, ele é crucial para o método da bolha funcionar. Então, se o xj for maior do que o xj menos 1, ó, aqui tem um detalhe bem importante também, ó, j mais 1. Então, está comparando um elemento que está na posição j com um elemento que está na posição j mais 1. Então, se ele for maior, o que é que ele vai fazer? Ele vai trocar xj e xj mais 1. Como aqui está em pseudocódigo, ele não está preocupado em mostrar para vocês como é que essa troca vai acontecer. Ele apenas está dizendo que a troca acontece. E aí, você deve ter em mente que há necessidade de uma variável temporária para receber o valor de uma dessas duas variáveis aí, certo? Como acontecerá uma troca, né? Então, aqui eu tenho uma variável xj. Ele vai receber o valor que está na xj mais 1. Opa, peraí. Não é xy, não, é xj mais 1. Então, se a variável xj vai receber esse valor, e depois o valor de xj vai passar para xj mais 1, né, vai acontecer uma troca, certo? Então, no momento que uma delas receber o valor da outra, aquele valor antigo ele vai desaparecer. Por isso que vai ser necessário uma variável temporária. Só que esse detalhe, nesse algoritmo, não está sendo colocado. Porque o importante aqui no algoritmo da ordenação por bolha é você entender a ideia mais, digamos assim, geral da coisa. Beleza? Bom, aí temos uma outra perguntinha aqui, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui esse algoritmo, beleza? E essa pergunta é o seguinte: quantas vezes a ordenação por bolha faz a comparação, né, maior que justamente essa comparaçãozinha aqui, quando ordena uma lista de n elementos? Ora, a gente acabou de ver um exemplo, né, em que nós tínhamos uma situação em que nós não poderíamos aplicar o princípio da multiplicação para algoritmos de forma que o meu i, né, esse para, né, o j depende do i, certo? Então, aplicaremos o mesmo princípio. De maneira mais formal, né, só para deixar mais bonitinho, é só lembrar que a gente vai trabalhar com o quê? Com o princípio da seleção que a gente viu anteriormente. Beleza? Bom, gente, alguma dúvida? Até aí, tudo bem? Não, né? Bom, agora já são 11h50. Gente, eu não achei, quando eu programei essa aula, eu achava que ia dar tempo de colocar uns exercícios, comentar uns exercícios com vocês. Mas eu acho que o tempo já está mais adiantado, mas vamos pelo menos um, né? Pelo menos um exercício, ok? Deixa eu só encerrar aqui essa apresentação por enquanto. Eu vou precisar aqui abrir um outro programa, né? E a gente poder ver os nossos as questões. Aqui. Ok. Vamos aos nossos exercícios. Meu Deus, cadê? Tá aqui, os algoritmos.
Aí. Opa. Pronto. Vamos lá. Fazer pelo menos um ou dois exercícios, né? Apesar de eu ter separado aqui vários. Gente, seguinte, vamos lá. Tem aqui meus alfarrábios. Primeiro foi. Pronto, tá. Quarta questão. Gente, a quarta questão, tá dando para vocês verem legal? Tá, né? Então, a quarta questão dizia o seguinte: sejam x e n números inteiros maiores que 1, considere o algoritmo a seguir. Então, aqui eu tenho esse algoritmo, esse t recebe 0, esse s recebe 0, eu tenho aqui um para i pertencente ao conjunto que vai de 1 até x, fazer. Aí, dentro desse para, como vocês podem observar, eu tenho um outro para que vai de j pertencente ao conjunto de 1 até x também. Fazer. T recebe T mais X e S recebe S mais T. Observem bem, aqui tem um detalhe importantíssimo. Essa linha aqui, né? Essa linha, que eu vou até botar aqui um destaque, ela está relacionada a esse para mais interno. Essa outra linha, essa outra instrução, que é S recebe a soma de S mais T, ela é a primeira linha, né? Ela é uma linha do algoritmo, aliás, do primeiro para, certo? Entendido? Bom, aqui está dizendo o símbolo de alinhamento, a importância, eles dizem quais as linhas estão dentro de qual laço. Por exemplo, a linha A está dentro do laço I, mas fora do laço J. Pronto. Esse detalhe aqui é importantíssimo para vocês entenderem o que é que esse algoritmo, o que é que essa questão está pedindo. Essa linha aqui, certo? Essa linha, ela está dentro desse para mais externo e não dentro do para mais interno, correto? Bom, aí ele pergunta, se inicialmente x é igual a 3 e n é igual a 5, qual é o valor de S após executarmos esse segmento pseudocódigo? Então vejam bem, você está querendo saber qual é o valor de S após a gente executar esse pseudocódigo, assumindo que x é igual a 3 e que n é igual a 5. O x, nesse caso, é essa variável aqui, certo? Opa, peraí, tem um pequeno erro que eu estou vendo aqui no meu livro. Gente, aqui, ao invés de x, é um n, certo? Tem um erro aqui está diferente do livro físico. Olha só que louco. Né? Esse daqui é a minha cópia digital, né? E ela está diferente do livro físico. Então, considere esse x aqui como sendo n. Ou seja, esse primeiro laço, ele vai se repetir 3 vezes, ó, x igual a 3. Esse segundo laço, ele vai se repetir 5 vezes, correto? Esse detalhe é muito importante. Vamos lá para a nossa lousa digital, para a gente poder resolver esse problema. Para a gente resolver esse problema, o que é que nós vamos fazer? Aqui... Beleza? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos fazer aquela nossa tabelinha, certo? Do traço x, n, t e s, certo? Então, como ele estava perguntando qual era o valor de s ao final do algoritmo, só vou poder fazer isso ou se eu implementasse esse algoritmo na linguagem de programação, né? Ou eu posso utilizar essa tabelinha que a gente chama de traço para simular, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, x igual a 1, 2 e 3, porque a gente sabe que o x é igual a 3 e o n é igual a 5, correto? O n vai ser igual a 1, 2, 3, 4, ou 4 feio, 4 e 5, ok? Bom, nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Deixa eu fazer o seguinte. Melhor assim. Então, vamos aqui.
T recebe 0, S recebe 0 também, né? Para T pertencente a 1, 2, até X, né? Faça para J. Aqui no caso é I, irmão. Pertencente a 1, 2, até N, né? Faça. Ok. Então, T recebe T mais X e o S recebe S mais T. Bom, agora sim. Então, vejam bem. Esse S aqui, essa instrução, ela só vai acontecer quando esse laço ele chegar até o N. Então, o que, é que você vai fazer aqui? Você vai preencher essa coluna, certo? Com os valores de T até chegar na posição 5. Você vai começar com o x igual a 1 e o n igual a 1, certo? A partir daí, você vai começar a preencher. Então, o T começa com 0, certo? Então, ele vai começar com 0. O x, nesse caso aqui, vai ser 1. Então, a primeira execução dessa instrução aqui vai ser o quê? O T igual a 0, né? E o x vai ser igual a 1. Aliás, o x é igual a 3, desculpa. O x é igual a 3, certo? Aqui não é x, aqui é i, desculpa. I, e aqui é j. Ok? Agora sim, agora está correta a tabela. Então, a gente começa com x igual a 3. Então, quando ele faz esse primeiro laço aqui, o valor de t é 3. Quando o j for igual a 2, vai ser o quê? 3 mais 3, que vai ser igual a 6. Quando o j for igual a 3, vai ser 6 mais 3 igual a 9. Quando o j for igual a 4, vai ser 9 mais 3 igual a 12. E quando for j igual a 5, vai ser 12 mais 3 igual a 15. Quando ele chegar aqui nesse valor 5, o que, que vai acontecer? Ele vai sair desse laço e essa instrução aqui ela vai ser executada. Então, S vai ser igual a S mais T. Quem é o T? Nesse caso, é 15. Quem é o S? Nesse caso, é 0. 0 mais 15 vai ser igual a 15. Aí, o que, é que vai acontecer? Esse I vai ser incrementado em 1, ou seja, ele agora é 2, e esse outro laço vai ser executado novamente de 1 até 5. Só que nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? A colunazinha aqui do J, aliás, do T, ela vai começar com 15 mais o valor do X vai ser o quê? 18. E assim sucessivamente. Beleza? Então, no final das contas, você vai fazer todos esses procedimentos e vai chegar a um valor do T e um valor do S, certo? Entendido? Depois vocês fazem aí em casa mesmo, certo? Vai ficar divertido, beleza? Mas esse é um exercício ótimo, e principalmente para quem está enferrujado com relação a algoritmos, testar o algoritmo sem precisar implementá-lo. Bom, tinha uma outra pergunta. O número de somas em que esse segmento realiza, qual é o número de somas que esse segmento realiza? A sua resposta deve ser em termos de x e de n. Então, eu quero saber quantas somas ele vai realizar. Vejam que ele tem uma soma aqui e outra soma aqui. Então, são duas somas, né? Então, nesse caso aí, esse número de somas vai ser, né, no caso aqui, a resposta da letra B, vai ser dado por x vezes n mais 1, certo? Entendido? No caso aqui, o x é o nosso laço mais externo, certo? Por que n mais 1? Porque nós temos aqui essa soma, ela sempre vai acontecer após essa soma aqui acontecer. Essa soma é o nosso n, né? Que é essa soma mais interna, e esse 1
é justamente essa soma que acontece logo em seguida, né? Beleza? Bom, gente, já são meio-dia, eu acho que não dá mais para a gente ver uma outra questão, já está ficando tarde mesmo, né? Mas fica para vocês aí, de repente, fazer alguns outros exercícios dessa nossa lista, né? Eu vou interromper aqui a gravação, beleza? Então, quem registrou a chamada, beleza, certo? Acho que todo mundo registrou a chamada, quem não tiver registrado tem mais um tempinho aí. Dou-lhe uma, dou duas, dou-lhe três.